Eu cresci na parte sul da cidade. Fui criado com uma mãe negra e um pai branco. E cresci principalmente com minha mãe. Então vivemos em bairros onde quase todos eram negros. E estudei em escolas onde todos eram negros. Existem afrodescendentes que hoje são oprimidos por esse sistema, que desde o início não foi projetado para que eles prosperem. Como vamos tratar deste problema de preconceito e injustiça racial? Como criaremos um sistema que permita que todas as pessoas prosperem, espiritual e materialmente? Em nossa região, as pessoas de castas superiores que trabalham nos escritórios do governo, em escolas e em locais públicos, estão sempre em posições de autoridade. Por isso, aqueles que são ricos estão se tornando mais ricos e aqueles que são pobres se tornam cada vez mais pobres. Quando é que essa desigualdade entre castas desaparecerá? Minha família em particular é uma dessas famílias tradicionais chilenas. A religião e a vida comunitária sempre estiveram muito presentes. Eu pensava que não havia espaço para questionar esses tipos de tradições, as quais estávamos apenas repetindo. De verdade, anelava poder encontrar. Eu ansiava por encontrar alguém para me dizer: tudo bem que você pense diferente, que tenha outra compreensão sobre o mundo. Quando eu penso na minha infância ou na minha adolescência, era uma sociedade violenta, uma sociedade que estava dividida. E isso se expressava por meio de uma guerra. Frequentemente, pessoas que conhecíamos eram assassinadas. Como estava em todas as partes, é muito difícil se ter uma visão de vida que transcenda o que está acontecendo. Eu comecei a me questionar sobre a forma como vivemos neste país. Por que somos uma sociedade em guerra? Não parecemos ser tão diferentes. Somos tão diferentes? A sociedade em que nasci e cresci tem suas próprias belas tradições. E eu gosto muito dessas tradições. No entanto, ainda existe uma atitude em relação às meninas, que as coloca em uma posição inferior à dos meninos. E essa atitude se torna um obstáculo que impede as meninas de estudar e desenvolver plenamente suas capacidades. Que não damos as mesmas oportunidades para as meninas? Não somos nós, as mulheres, também criadas por Deus? Quando meus pais se divorciaram, eu tinha uns 8 ou 9 anos. Na cidade não se entende realmente as implicações de longo prazo. Essa união que foi a fonte de vida se rompeu. De verdade, isso me faz pensar como essas emoções de medo, de raiva, de ressentimento e impotência, como elas dão espaço para a alegria, para a esperança,
para a habilidade de reconstruir a unidade em uma família. Eu estava perdido, sem propósito. Eu era alguém sem sonhos, alguém sem identidade. Uma das coisas mais difíceis para um ser humano é deixar seu país, deixar seu lar, deixar sua família. Eu decidi deixar o Iraque por muitas razões espirituais e materiais. Discutíamos muito para provar que a minha opinião é melhor que a sua, minha religião é melhor que a sua, minha raça é melhor que a sua. O ser humano foi criado para desenvolver sua alma ou para causar destruição e criar conflitos que não têm solução, nem um objetivo em comum? Graças às nossas filhas, estamos acordados geralmente a esta hora do dia. As meninas batem na porta e pedem para entrar. Você pode ver uma luz anunciando o amanhecer de um novo dia. Eu cresci em um lar muito religioso, com a noção de que a religião que eu seguia era a correta. Mas enquanto eu crescia, comecei a me preocupar. Deus não aprova as outras religiões? Se alguém, por exemplo, nasce em outra parte do mundo e se vê como pertencendo a uma outra religião, estaria condenado? Simplesmente não conseguia acreditar que Deus fosse assim. Tinha que haver uma explicação para a existência de diferentes religiões. Como médicos, usamos o método clínico para definir claramente qual doença que o paciente tem e prescrever o remédio específico para aquela doença. Baha'u'lláh assemelha Deus ao médico divino que tem seu dedo no pulso da humanidade. E assim, de tempos em tempos, Deus nos tem enviado esses manifestantes que vêm com esta revelação que é capaz de resolver os problemas daquela época. Eu amo vir aqui ao amanhecer. Este é um lugar tranquilo e bonito. Este é o santuário do Bab, que nasceu há 200 anos atrás. Agora este lugar está repleto de alegria e luz, mas na época que ele nasceu, o mundo estava tomado pela escuridão da opressão para muitas pessoas. Shiraz, Pérsia. O jovem Bab é um menino extraordinário. Seu professor, espantado, o manda para casa, dizendo que não há nada que ele possa ensinar a este aluno superdotado. Enquanto outras crianças brincam, o Bab prefere orar e meditar a sós. À medida que ele cresce e se torna um comerciante, ele é admirado por sua piedade, sua gentileza e seu senso de justiça. As vidas das pessoas em toda a Pérsia, com o tempo, serão transformadas por sua presença entre eles. Em meados do século XIX, havia um senso mundial de expectativa messiânica. E no Irã, havia um jovem chamado Mullah Hussein, que não apenas sentia essa expectativa, mas estava convencido que o prometido que ele buscava já estava no mundo e que era sua missão procurá-lo e encontrá-lo. Uma tarde de primavera em 1844. Mullah Hussein, um jovem erudito e buscador da verdade, estava buscando pelo prometido.
Após orar e meditar por muitas semanas, Mullah Hussein se sente atraído, como que por um imã, para a cidade de Shiraz, renomada pela doce fragrância de suas rosas e pela melodia de seus rouxinóis. Ao entardecer, quando ele chega cansado aos portões da cidade, um radiante jovem se aproxima de Mullah Hussein e o cumprimenta como se ele fosse um amigo de muito tempo. Maravilhado por essas boas-vindas, Mullah Hussein aceita um convite para visitar a casa deste desconhecido. Durante aquela noite memorável, tem início uma conversação que mudaria a vida de Mullah Hussein e todo o curso da história humana. À medida que sua conversa avança até as primeiras horas da manhã, Mullah Hussein fica perplexo ao descobrir que cada resposta que ele recebe para suas perguntas demonstra, sem sombra de dúvida, a verdade da afirmação de seu anfitrião, que ele é o Bab, o prometido. Despercebido por um mundo adormecido, amanheceu o prometido dia de Deus. Eu acho tão interessante que, imediatamente após a declaração do Bab, em Shiraz, Pérsia, no mesmo momento, do outro lado do mundo, Samuel Morse estava enviando seu primeiro código Morse de Washington, D.C. para Baltimore. Maio de 1844. Pela primeira vez na história da humanidade, uma mensagem é enviada instantaneamente de uma cidade a outra. A mensagem: o que Deus realizou? De certo modo, é como se a humanidade tivesse recebido 2 meios de comunicação ao mesmo tempo. A declaração do Bab abriu o caminho para que a humanidade se unificasse em um sentido espiritual, mas o avanço das telecomunicações, desde o primeiro código Morse, tem levado a um desenvolvimento sem precedentes na ciência e na tecnologia, que tem unificado a humanidade. A primeira vez que eu ouvi sobre os ensinamentos foi nesse local, em Viena. No começo eu não estava interessado, eu reagi de forma sarcástica, desacreditando que tal coisa pudesse existir. É impossível que exista uma nova religião. Então decidi investigar por mim mesmo, e a não escutar aos outros, mas ao meu próprio coração. Mas cada passo que dei foi acompanhado por medo. Então perguntei a mim mesmo: é possível que tenhamos tanta sorte? Sou tão sortudo que Deus não tenha abandonado a nós e a humanidade e nos enviou um novo mensageiro para a minha época? Nos dias e semanas após o Bab declarar sua missão para Mullah Hussein, diversas outras pessoas reconheceram o Bab de modo independente. E o Bab as enviou a diferentes províncias para difundir seus ensinamentos. Milhares responderam, mas isso alarmou as autoridades. Alguns se recusaram a reconhecer qualquer validade naquilo que preconizavam os ensinamentos do Bab. Mas havia outros que se sentiram muito atraídos a estes ensinamentos. Ei, você se lembra daquela história que lemos sobre Vahid? Quando o Shah ouviu sobre o movimento Babi e soube que havia uma pessoa que estava ensinando ao povo na sua cidade em Shiraz, ele decidiu enviar alguém, Vahid, que naquele tempo no Irã era uma das pessoas mais conhecedoras de jurisprudência, ciência e religião. Ele era um homem honrado e respeitado pelo Shah e pela sociedade iraniana. Encarregado pelo Shah de investigar as afirmações do Bab, o orgulhoso e ilustre Vahid se encontrou totalmente impotente frente à sabedoria do Bab. Após sua terceira entrevista, Vahid decide dar as costas ao seu status mundano e dedicar sua vida inteiramente para servir ao Bab. Junto com milhares de outras pessoas, a aceitação de Vahid ao Bab e sua devoção a ele
o levou a oferecer sua própria vida pela causa que ele havia abraçado. No tempo do Bab, o clero tentava dominar as pessoas por meio de tradições e dogmas, os quais eram repetidos e repetidos sem se entender o porquê. Tudo evolui, e esta evolução também se aplica à religião. Então, reconhecer a estes recentes manifestantes é algo que liberta a alma e nos aproxima de Deus. Quando eu aprendi sobre o Bab, eu também descobri a história de Tahereh, e isso me tocou profundamente. Tahereh foi educado em uma época em que meninas não eram ensinadas a ler ou escrever. Tahereh foi a primeira mulher a aceitar os ensinamentos do Bab. Ela entendeu que seus ensinamentos eram diferentes daqueles do passado e marcavam o amanhecer de uma nova era. E por esta razão, um dia, ela entrou em uma reunião de homens, com seu rosto descoberto, sem o véu. Este ato foi causa de choque total para os homens naquela reunião. Mas ao fazer isso, Tahereh demonstrou que era hora de se desfazer de preconceitos e superstições do passado e entrar em um novo dia. Look up, look up, look up. Look up, look up, a dawning day draws its first breath. The world grows light, our souls begin to glow. Milhares de seguidores do Bab foram presos e mortos. Tahereh também foi presa e brutalmente assassinada. É relatado que antes de ser executada, ela disse: "Você pode me matar quando quiser, mas não poderá impedir a emancipação das mulheres." Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets throw. May friendship ancient hatreds reconcile. May love grow from the seed of love. A popularidade do Bab cresceu a tal ponto que as autoridades finalmente viram que não havia outra maneira de deter a expansão de sua fé, senão executá-lo. Então, em 1850 foi dada a ordem para sua execução. Quando Bab se dirige à multidão na praça em Tabriz, ao pelotão que foi encarregado desta terrível missão de executar um dos manifestantes de Deus, creio ser muito comovente, porque o Bab está ali com este jovem devoto ao seu lado, Anis, que desejava entregar-lhe tudo. O Bab de fato usa Anis como um exemplo para a multidão. Tivesseis vós acreditado em mim, ó perversa geração, cada um de vós teria seguido o exemplo deste jovem, que em grau era superior à maioria de vós. Dia virá em que vós me tereis reconhecido. Naquele dia eu terei deixado de estar convosco.
Uma das coisas que atrai o coração em relação ao martírio do Bab, eu acredito, é esta ideia de sacrifício. Sua única motivação era levar a mensagem de Deus para a humanidade. Esta planta começou como uma pequena semente. Logo a semente germinou e gerou uma nova planta. Assim como a semente, se o Bab não tivesse se sacrificado, nós não conheceríamos Bahá'u'lláh. O Bab significa a porta. Ele veio abrir caminho para uma nova revelação, para criar uma nova civilização. Zambita tayatu kwashi babu chisu babu chisu As autoridades pensaram que haviam estendido a luz do Bab, mas na verdade, com sua execução, um novo poder foi liberado no mundo. Ele havia rompido com o passado e preparado o caminho para a vinda daquele que Deus tornará manifesto, Bahá'u'lláh. Bagdá, abril de 1863. Bahá'u'lláh, um dos poucos seguidores proeminentes do Bab que sobreviveu aos massacres dos anos anteriores, declara aos seus companheiros que ele é o grande educador divino anunciado pelo Bab. Pelas próximas 3 décadas, revelações divinas ininterruptas fluíram da pena de Bahá'u'lláh, inspirando pessoas de todas as origens a descobrir suas mais nobres qualidades e criar um novo padrão de vida. Ao trazer esses ensinamentos para a humanidade, Bahá'u'lláh enfrenta aprisionamento, tortura e exílio. Mas a chama acesa pelo Bab, reavivada e convertida agora em um fogo abrasador por Bahá'u'lláh, não poderia ser extinta. Bahá'u'lláh aconselha a humanidade: ó povos e raças da terra que estáis em contenda, volvei vossas faces à unidade e deixai o esplendor de sua luz brilhar sobre vós. Distinta de qualquer outra dispensação religiosa na história, esta viu a chegada de 2 manifestantes de Deus em uma sucessão incrivelmente próxima e, de certa maneira, o propósito do Bab foi ajudar a preparar a humanidade para o esplendor, à luz da revelação de Bahá'u'lláh. Nós tínhamos preconceito de castas, mas após recebermos os ensinamentos de Bahá'u'lláh, começamos a pensar de maneira diferente. Mas então as pessoas passaram a nos incomodar dizendo: eles vão e comem nas casas da casta dos intocáveis. Ele dormiu na casa de um ferreiro. Muitas pessoas fofocavam, fazendo diversas acusações. Experimentamos a humilhação social. Mas nós acreditamos que, se não tolerarmos essas humilhações,
não poderemos progredir. Minha família tem parentesco com Bab. O tio do Bab era pai do meu tataravô. Mas milhões de pessoas têm uma conexão espiritual com Bab. De fato, toda a humanidade tem uma conexão espiritual com Bab e Bahá'u'lláh. Eles vieram para unir todas as pessoas como uma só família. Todos os problemas que enfrentamos coletivamente como humanidade são como uma doença. E a revelação de Bahá'u'lláh é o seu remédio. Isto irá nos dar vida. Assim, nós somos encarregados de colocar isso em ação. Uma árvore madura é aquela que produz frutos para o benefício dos outros. Um dos sinais de maturidade é o serviço aos demais. Desta mesma maneira, a humanidade também alcançou agora a idade de maturidade. Neste contexto, o que fazemos aqui é tentar prestar serviço à humanidade. E este grupo com o qual eu trabalho está aprendendo como pode promover o conhecimento sobre produção de alimentos, para que esta comunidade ao redor possa se beneficiar deste conhecimento. Queremos dar a vocês as boas-vindas à abertura oficial do Centro Ngungu para a Agricultura Comunitária, que nos últimos 10 anos vem aprendendo como desenvolver um programa de educação comunitária. Okay, so from the weeds that we've picked, what are the names of these species? Os fazendeiros doam suas sementes locais. Nós as plantamos aqui e nós as estudamos com a comunidade local para evitar a dependência excessiva de sementes certificadas. Essas pessoas que vocês veem aqui são promotores de agricultura. Nós acreditamos na teoria e na prática. Este é o dia de Deus, sobre o qual eu lia. Vai precisar de nosso esforço, mesmo sendo seres humanos comuns, como somos. Deus nos concedeu esta graça de transformar o mundo em um paraíso, o qual temos todos desejado. Por muito tempo, nós tínhamos receio de vir aqui, pois nós não conhecíamos a vizinhança e ninguém estava participando das atividades. Uma vez que começamos a encontrar alguns jovens e eles começaram a ter suas próprias atividades centrais, aqueles ao seu redor começaram a participar e permitir que estranhos entrassem em seus bairros. Pouco a pouco, começamos a notar esse sentimento de segurança que você sente e a fácil interação que pode ocorrer com qualquer vizinho do bairro, algo que não conseguíamos em 5 anos. Os próprios vizinhos se levantam para servir, trazem seus filhos para as atividades, estão preocupados com os filhos da inteira comunidade, não apenas com sua família. Realizar essas atividades na comunidade é incrível, porque você pode ver como as crianças estão mudando. E quando acontece com as crianças, isso espalha para todo o bairro e se expande. E é isso que queremos fazer, certo? Levar a mensagem de Bahá'u'lláh de unidade para todo mundo, da transformação individual e espiritual,
e trazer o serviço para nossas vidas. Eu acho que não poderia haver minha vida sem o serviço. Creio que ela estaria incompleta. Desde que o templo foi aberto, a população começou a se aproximar de maneira tão dramática, por assim dizer. As oportunidades que temos para aproximar almas da revelação de Bahá'u'lláh são infinitas. Independente dos esforços que fazemos para levar a revelação de Bahá'u'lláh à população, Bahá'u'lláh já está se conectando com todas as almas em Santiago. E isso é algo que não podemos impedir. Brillando entre las gentes de la tierra, la tierra. O conceito de adoração é algo que nos escritos de Bahá'u'lláh e do Bab está unido com o de serviço. O Bab disse: os dias em que se julgava suficiente a vã adoração chegaram ao fim, e que veio o tempo em que nada, senão o mais puro motivo, apoiado por ações de imaculada pureza, pode ascender ao trono do Altíssimo e lhe ser aceitável. A visão desta casa de adoração é que pessoas de todas as origens, de cada modo de vida, entrem para orar, mas que também saiam deste templo para ir realizar atos de serviço para a humanidade. Alguns meses atrás, eu não sabia o que era a fé Bahá'í. Fui ao templo pela primeira vez e, estando lá, me comovi tanto que desejei saber mais. Assim, conheci todas as pessoas que pude. Fui às reuniões devocionais e foi assim que conheci essa comunidade. E me falaram sobre o trabalho que estavam realizando nesse bairro. E para mim, essa era a maneira mais óbvia de trabalhar pela unidade e paz. Começando pelo nível da comunidade, trabalhando para fazer do mundo um lugar melhor. Assim, senti que eu deveria me envolver nisso. Eu estava em uma busca tentando entender a religião e fui à casa de adoração e me sentei e escutei o programa que estavam apresentando. Basicamente, me mostrou uma visão de quem somos como indivíduos e como um coletivo. Somos uma única família humana, não somos raças distintas. Deve haver uma solução espiritual para este problema. Muitas pessoas, quando vêm a este templo e sentem este espírito ao entrar por suas portas, querem saber como podem reproduzi-lo em seu próprio bairro, em sua própria comunidade. Os Bahá'ís e seus amigos vêm tentando aprender sobre isso por algum tempo. Trazem qualquer pessoa de seu bairro ou de sua rua às suas casas para orar e conversar sobre as necessidades de sua comunidade. Logo, tentam desenvolver capacidade para que possam prestar serviço a essas necessidades da comunidade. Essa mensagem que Bahá'u'lláh traz é a ferramenta educativa que pode nos tirar dessa escuridão. Em nosso país, temos uma tradição de cozinhar sumalak. Sempre cozinhamos próximo ao primeiro dia da primavera. O processo para cozinhá-lo é bastante complexo e requer a participação de muitas pessoas. Devemos trabalhar para a educação e a melhora da sociedade da mesma maneira.
quase 50 jovens participam nas aulas de educação espiritual. O programa tem tido grande impacto nas meninas, ajudando-as a reconhecer a importância da educação em suas vidas. Assim, da mesma maneira que compartilhamos o doce sumalak com os demais, compartilhamos os ensinamentos e o programa com os outros. Agora somos quase 200 pessoas tentando contribuir para a melhoria de nossa aldeia. Estes ensinamentos são a melhor ferramenta para a unidade e o progresso de nossa aldeia. As mulheres e os homens, ambos compartilham da mesma responsabilidade para o progresso da sociedade. E os resultados que estamos alcançando pertencem a todos nós, não somente à nossa aldeia, mas ao mundo inteiro e todas as suas nações. Os ensinamentos de Bahá'u'lláh e do Bab têm uma relevância especial no contexto da Irlanda do Norte. É uma sociedade que está fragmentada por divisões religiosas desde o princípio. Passamos de carro por duas comunidades que marcam muito claramente seu território, através de símbolos do bairro, dizendo, como você sabe, nós somos assim, você deve ser leal a esta identidade. No contexto de Belfast, o centro comunitário é muito significativo, pois representa algo que tenta conectar as pessoas com algo que é para todos. Então, você se lembra que estávamos falando sobre gratidão, sermos agradecidos e sobre o que estamos agradecendo? É um bairro muito diversificado e muitos dos que vivem aqui são pessoas jovens e eles têm visto vislumbres de como pode ser quando as pessoas trabalham juntas. Nós temos tentado embelezá-lo para que também seja um local onde as pessoas possam vir e sentir o espírito do que o edifício físico representa, e que é este, tão potente, é a luz da unidade que pode iluminar toda a Terra. Em nosso processo de convidar os amigos desta área para virem ao centro comunitário, o que está por trás é a unidade da humanidade. Este é o processo motivador. O que estamos tentando fazer é trabalhar com pessoas jovens que possam ter uma visão de um futuro unificado para a Irlanda do Norte. O ensinamento fundamental de Bahá'u'lláh é a unicidade da humanidade. Nossa primeira lealdade é para com a humanidade, e esta deve prevalecer acima da lealdade de sua nação ou de sua tribo. Durante os últimos 3 anos, nós temos nos unido para servir. Todos na aldeia, líderes comunitários, trabalhadores sociais, empresários, o banco comunitário local, os pais das crianças que participam das aulas barrais, todos estão nos ajudando com esse projeto de serviço. Tenho estado servindo como chefe da aldeia nos últimos 21 anos. Quando começou o programa Bahá'í, eu fui convidado para consultar com eles. Devido às atividades barrais que estão se realizando em nossa comunidade, isso torna meu trabalho como chefe da aldeia mais fácil, porque agora nossa aldeia é um lugar seguro. Eu recebo sugestões
e a educação espiritual do programa Bahá'í está ajudando nossa comunidade a se desenvolver ainda mais. É essencial que as crianças venham às aulas e recebam educação espiritual, como ser honestos, como caminhar pela vereda da verdade, como desenvolver paciência. Não deve haver castas. Os diversos grupos não devem estar separados. Deve-se estabelecer a unicidade da humanidade no mundo. Isso já está acontecendo. Este é um avanço muito importante. Através dos ensinamentos e princípios de Bahá'u'lláh, vemos mudanças na vida diária das pessoas, na linguagem que usam, em sua conduta, em seu trabalho, em sua vida cotidiana. Vemos os ensinamentos de Bahá'u'lláh sendo traduzidos em ação. Smiles everywhere. Everywhere, everywhere. Okay, go on, ready? You got a flat tire, I got a spare. So, we're going to colour it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it, this is what we're working towards, just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how we got it. Estamos aqui, juntos, trabalhando em um natu para a nossa família. Em Tonga, o costume de criar um natu é realmente uma prática coletiva. Quando olhamos um belo natu, o que estamos vendo é uma incrível paciência e um amor, e um grupo de pessoas que foram capazes de trabalhar em algo que é muito maior do que eles mesmos. Estamos tentando criar algo que façamos juntos, como uma família unida, sabe? Ontem eu estava trabalhando junto, mas tinha lágrimas nos olhos. Porque eu sei que isso é algo que irá melhorar a unidade da nossa família. Nós realmente queríamos fazer isso durante esse ano especial do bicentenário do nascimento do Babi. Há uma linda citação do Babi que diz que qualquer um que tiver domínio sobre qualquer coisa deve elevá-la ao seu máximo grau de perfeição, para que não se prive de seu próprio paraíso. Se temos controle sobre a cultura de nossa família, como podemos elevá-la também à perfeição? Se temos uma visão de nossas comunidades, de que estas podem ser mais bonitas e estar mais unidas, temos a responsabilidade de tentar e trabalhar para esse fim. É uma bela maneira de obter perspectiva ou um sentido de propósito, alinhado com os ensinamentos do Babi e Bahá'u'lláh. Eles estão aprendendo um com os outros e existe uma compreensão de como o trabalho da família beneficia toda a comunidade e que não são coisas separadas. Isto é o que Bahá'u'lláh fez por nós. Há um grupo de amigos íntimos aqui em Viena, todos nós de origens diferentes. Alguns são persas, austríacos, árabes, e é uma bênção para nós assumir a responsabilidade de contribuir para a construção de nossas comunidades. Nakai e Hamoud são curdos e os outros de nós somos árabes.
talvez essa reunião não aconteceria em outros lugares, certo? Acho que uma das coisas mais importantes que transformou minha vida foi encontrar o caminho do serviço. O Café dos Idiomas é um conceito que veio do programa de pré-jovens. Ao considerar que os pré-jovens de 11 aos 15 anos estão matriculados na escola e rapidamente aprenderam o idioma local, eles são capazes de servir aos mais velhos e às pessoas que têm dificuldade para aprender o idioma. Esta faixa etária tem muitos talentos e ao mesmo tempo eles têm um grande senso de propósito e entusiasmo para construir comunidades vibrantes. Aqui temos uma verdadeira atração à beleza. Quando tantas pessoas de distintas religiões e procedências se reúnem como uma comunidade unida, onde há apoio mútuo, podemos ver o movimento de toda uma população em direção aos ensinamentos de Baha'u'lláh. A verdade inquestionável é o amor. O amor é o que nós compartilhamos com todos em nossa sociedade. O amor é a razão de nossa existência. Ó povos da terra, em verdade, a resplendente luz de Deus apareceu em vosso meio, investida deste livro infalível, a fim de que fosseis guiados com acerto aos caminhos da paz, e com a permissão de Deus, pudesseis com um passo sair da treva para a luz, e alcançar esse extenso caminho da verdade.